Bem, no vídeo anterior, nós representamos a transformada de Lorentz na forma matricial, mas agora a gente vai ver algumas propriedades da transformada e associar elas, né, com a métrica, que a gente fez de maneira separada. Primeiro determinamos a métrica do espaço de Minkowski, agora nós fizemos a forma matricial da transformada de Lorentz, e agora nós vamos unir os dois, tá? Então, como que eles se relacionam? Bem, a gente pode definir um elemento diferencial do espaço-tempo como dx mi dx que foi chamado de nu g de mi nu, em que isso, de maneira análoga que nós já tínhamos feito anteriormente lá no espaço euclidiano, a gente pode reescrever esse mesmo elemento diferencial, mas agora com relação às quantidades diferenciais transformadas que a gente tem, que são os elementos lá, né, dx0, dx1, dx2, dx3, tá? Coordenada temporal e as espaciais. Então, a gente pode agora escrever isso em termos das transformadas, que a gente acabou de ver. Então, isso vai ser igual a dx mi linha, dx no linha, g de mi no. Onde a gente pode agora escrever essas quantidades diferenciais transformadas em termos da transformada, porque os elementos diferenciais vão se transformar com a mesma característica, né? Assim como dois vetores no espaço euclidiano iriam se transformar com a característica da matriz jacobiana, aqui no espaço de Minkowski, dois vetores aqui, quadrivetores, eles vão se transformar com a característica, com a transformação característica, que é a transformação de Lorentz. Então a gente pode reescrever isso como uma transformação. Então isso daqui vai ser dx mi' vai ser a transformação de lambda de mi para, eu vou chamar de alfa, e aqui a gente vai ter dx alfa. E isso vai ser igual a, aliás, continuando, lambda de mi para beta, vou criar uma nova novo índice aqui, de dx beta de g de mi nu. De tal forma que agora a gente pode fazer o que a gente já tinha feito antes, né? De maneira similar. A gente vai só definir apenas as transformadas do nosso tensométrio. Então isso vai ser igual a g de mi nu. Isso será igual a como isso daqui e isso daqui é igual a isto, tá? A gente pode fazer a mesma de forma análoga ao que nós fizemos para o espaço euclidiano e isolar as duas métricas, digamos assim, né? Isolar os dois tensores aqui em termos e com um elemento de transformação. Então, mi alfa, lambda, mi beta e g. E agora eu só vou trocar os índices aqui do meu tensométrio para alfa beta. E a gente pode fazer isso, porque isso são índices, né? Só para ficar mais organizado. E aqui a gente representa, né? A gente pode representar isso agora, essa capacidade de converter esses tensores na forma matricial, mas note que esses índices são iguais, né? Então o tensométrio não varia, e é de fato, é verdade. No espaço euclidiano a gente vê também que se a gente fazer duas transformações no mesmo espaço euclidiano com o mesmo sistema de coordenadas cartesianas, a gente percebe que a métrica não muda. E aqui de fato não muda. E a gente pode reescrever isso na forma matricial como a gente já tinha feito antes. Transposta. Isso é interessante para notar algumas propriedades, né, da transformada de Lorentz, tá? E na forma matricial a gente evidencia isso.
Bem, o que acontece? Se nós multiplicarmos os dois lados aqui dessa equação matricial pela transformada, nós sabemos que se eu multiplico aquela matriz de Lorentz, que vai ser uma matriz diagonal, com essa característica aqui, a matriz de Lorentz não, né? A matriz que significa que é o tensor métrico do espaço de Minkowski. Mas se a gente fizer um produto matricial dela por ela mesma, a gente percebe que eu vou estar multiplicando uma linha por a segunda linha por esta coluna. Então eu vou estar pegando sempre o número menos 1 e multiplicando por menos 1. De tal forma que eu vou obter a matriz de identidade, né? Então se eu multiplico 0 aqui, menos 1, menos 1, menos 1, 0. Então eu vou obter, primeira linha, eu vou obter 1 e 0 tudo aqui. Então eu vou obter exatamente a matriz de identidade. De tal forma que a gente consegue obter esta expressão. Lambda transposta G lambda G será igual a matriz de identidade. E por que isso é importante? Porque isso nos indica que estes produtos aqui, matriciais, eles são inversos entre si. E a gente sabe que matrizes inversas entre si, se a gente inverter a ordem do produto, elas continuam sendo inversas entre si. De tal maneira que a gente pode simplesmente inverter esse produto. Então vamos reescrever isso invertendo isso para cá e isso para cá. G e matriz transposta de G. E isso continua sendo igual a identidade. E se a gente multiplicar de novo essa matriz de identidade por G de ambos os lados da igualdade, opa, aqui não é transposta. A gente obtém, multiplicando novamente por G, né? A gente obtém transposta G ser igual a IG, produto da identidade por essa matriz do tensor métrico, vai ser o próprio tensor métrico. Tá? Então, que conclusão a gente tem disso, né? O Nivaldo tem um texto interessante falando sobre essa conclusão, né? Porque a matriz, no final, a matriz que é o tensor métrico ele faz rotações no espaço-tempo, certo? E isso basicamente define essa capacidade que o tensor métrico tem de se relacionar com a transformada de Lorentz. Então, uma transformação de Lorentz é uma espécie de rotação no espaço-tempo, né? Que o Nivaldo coloca aqui no livro. E a matriz associada é ortogonal em relação à métrica, que é esta matriz aqui, tá? Do espaço de Minkowski. No caso das rotações tridimensionais, a métrica é dada pela matriz de identidade. E a condição correspondente a essas equações é a equação que ele fala lá do espaço euclidiano, que a gente já tinha demonstrado lá em cima. Enfim, aqui, né? Então, eu tinha chamado aqui essa matriz de lambda, só que tá com notação diferente. Mas isso daqui é diferente daquilo, tá? Porque a gente está fazendo a mudança de coordenadas. Mas se a gente estivesse no espaço euclidiano, isso seria um análogo no espaço euclidiano com aquela matriz de identidade, certo? Que representa o espaço nas coordenadas cartesianas. Então de forma que essa métrica é uma matriz capaz de fazer rotações, tá? Agora nós teremos algumas propriedades dos vetores representados no espaço de Minkowski. Vou só relembrar aqui que da contração escalar, né, que a gente representava como tz quadrado, que a gente representava dessa maneira, tá?
E a gente pode representar um vetor no espaço de Minkowski de uma forma genérica, como, por exemplo, x, y, z. Tá, e por que a gente está retomando isso, certo? Porque agora a gente quer definir o produto escalar para um vetor no espaço de Minkowski, ou o produto escalar entre dois vetores do espaço de Minkowski, né? E bem como também o módulo. Qual será o módulo deste vetor, né? Como é que a gente computa isso? Utilizando o tensor métrico. E a gente sabe que o vetor ele vai se transformar de maneira análoga ao que a gente viu aqui para as coordenadas diferenciais do espaço Minkowski, né? dx1, dx2, dx3. E o nosso vetor vai se transformar de forma análoga. Então são coordenadas contravariantes, certo? E como que ele irá se transformar então? Utilizando a transformada de Lorentz. Então a gente pode representar uma transformada de mi para alfa desta maneira. Então a gente consegue representar uma transformada de um vetor de um sistema de coordenadas para outro no espaço de Minkowski utilizando a transformada de Lorentz. E, bem, agora que a gente definiu isso, vamos tentar definir primeiro o módulo de um vetor no espaço de Minkowski, utilizando a métrica do espaço de Minkowski para definir isso, certo? Então, o módulo deste vetor V, ele pode ser definido de maneira análoga ao que nós já fizemos para determinar essa contração espacial, tá? Utilizando o tensor métrico. Então, a gente pode pegar um vetor V mi e o mesmo vetor V em coordenadas alfa e multiplicar pelo tensor métrico de alfa, de mi alfa. De forma que é legal aqui a gente reescrever como é que fica o tensor métrico, só para ficar mais fácil de visualizar. E a gente já demonstrou antes que o tensor métrico do espaço Minkowski é dessa maneira, tá? Esse pode ser escrito dessa maneira, na forma matricial. De tal forma que aqui a gente vai ter os índices, né? G1, aliás, a gente lembra que os índices com letra grega começam a partir de 0, né? Então, aqui Z00, 0, G, linha 1, coluna 1, G, linha 2, coluna 2, e G, linha 3, coluna 3, né? Linha. Lembrando que aqui a gente tem a linha 0, 1, 2, 3. E aqui a coluna 0, 1, 2, 3, tá? Então a gente pode agora definir esse produto escalar, porque essa operação aqui, ó, ela será uma operação de baixamento de índice. De maneira que a gente consegue definir V mi como V alfa G de mi alfa. Tá? Então a gente está escrevendo V de mi, as coordenadas contravariantes, como uma combinação linear expandindo os termos de cada linha. Tá vendo? Então, para o nosso primeiro V mi, ele vai ser uma combinação linear desses termos aqui do nosso tensor métrico. E de forma análoga para as minhas coordenadas contravariantes 0, 1, 2, 3. Então a gente vai fazer isso bem rapidamente aqui embaixo. Tá? Então V0, por exemplo, vai ser igual a V0 G00 mais V1 G01 mais V2 G02 mais V3 G03. Mas a gente sabe aqui que G01, 2, 3 vai ser 0, 0 e 0. Então a gente vai obter que V0 vai ser igual a V0, que a gente já viu quem é V0, né? Isso aqui vai ser V0, isso aqui vai ser V1, isso aqui vai ser V2, isso aqui vai ser V3. E a gente vai obter que V0 será igual a 1 vezes a coordenada original, que é a temporal. Então, na forma contravariante, isso aqui não vai mudar, tá? A gente vai manter o CT. E agora vamos descobrir quem será a nossa segunda coordenada, V1. Então, V1
será igual a... Agora a gente vai expandir novamente, bem rápido. De tal forma que isso daqui tudo é zero. E a gente vai obter aqui V1 vai ser igual a menos V1, que seria menos x. Então isso aqui vai ser menos x na forma contravariante. E de tal maneira que a gente vai obter isso de forma análoga para o restante dessa forma. V. Opa. V2 vai ser igual a menos y. V3 vai ser igual a menos z. Né? Onde a gente pode escrever nosso mesmo vetor, agora com as coordenadas contravariantes dessa forma. Ct menos x menos y menos z. Isso aqui vai ser V0, V1, V2, V3. E a gente agora pode fazer a contração escalar, que é calcular o módulo desse vetor. Né? Se vai ser igual a V, a gente fez um batimento de índice aqui, né? Que é uma coordenada contravariante para uma coordenada covariante. Então vai ser Vmi, as coordenadas contravariantes, vezes coordenadas covariantes. Então, vamos multiplicar entrada a entrada, né? Nosso produto com as coordenadas contravariantes era dessa maneira. V0, aqui, contravariante, V1, V2 e V3. E fazendo esse produto escalar agora, a gente obtém menos x quadrado, menos y quadrado, menos z quadrado. E de fato é a contração do espaço, né? A gente mantém a mesma característica aqui do elemento diferencial no espaço de Minkowski. Então é assim que a gente define um produto escalar entre dois vetores, né? Se a gente pegasse agora um vetor, um produto escalar entre um vetor VW, por exemplo, então um vetor quadrivetor no espaço V escalar W, isso seria igual a da mesma forma. O tensométrico, por exemplo, de Mi, sei lá, beta, é V coordenadas contravariantes e W. Deixa eu escrever só dessa maneira para ficar igual. Seria V Mi W alfa G de Mi alfa. De tal forma que a gente podia fazer essa expansão aqui, tá? E isso resultaria num escalar. Então, a gente conseguiria definir um produto escalar desta maneira aqui, certo? Fazendo essa contração escalar. Então, a gente sempre pode utilizar o tensométrico para fazer uma contração escalar. E essa é a utilidade do tensométrico, né? E como ele se une à transformada de Lorentz para fazer permitir todas essas operações com os vetores do espaço de Minkowski. Agora eu abri aqui o livro do Nivaldo, do professor Nivaldo Lemos, de mecânica analítica, para mostrar para vocês as propriedades de uma maneira mais rápida. Agora, basicamente, a gente ia ver mais algumas propriedades do tensométrico, tá? A gente viu aqui, eu defini nessa sessão anterior produto escalar entre dois vetores distintos e o módulo de um vetor. Né? Então, ele pedia aqui para fazer a demonstração que nós fizemos ali para calcular para mostrar que as coordenadas contravariantes, as coordenadas covariantes do nosso vetor espaço-tempo seriam simplesmente a repetição, né, da coordenada temporal e mudaria apenas o sinal, né? O tensométrico muda apenas o sinal das coordenadas espaciais. Tá? De tal forma que o tensométrico é uma matriz diagonalizada, né? Então a inversa dela é ela mesma. E aqui a gente define que essa matriz inversa é representada por esses índices superescritos aqui em cima. O produto índice a índice vai dar a matriz de identidade, né? Porque só os elementos da diagonal principal que vão se multiplicar. Então 1 vezes 1, menos 1 vezes menos 1, menos 1 vezes menos 1, menos 1 vezes menos 1. De tal maneira que a gente obtém a delta de Kronecker. Note ainda que esses elementos, né, são equivalentes, tá?
Então é outra coisa que ele aponta aqui, mas algumas propriedades que vale a pena observar, né, mas que são triviais de serem demonstradas. Mas tem uma coisa interessante que ele explica aqui, né, que agora é como a gente caracterizaria uma transformação covariante. Então, ele parte aqui da representação do vetor na forma covariante a partir da operação de baixamento de índice, né, que ele introduz aqui. Então, essa operação aqui é de levantamento de índice, então a gente consegue representar uma coordenada contravariante utilizando o nosso tensor métrico inverso, né, que na verdade eles são equivalentes, mas inverso, para levantar o índice da coordenada covariante, certo? E isso a gente demonstrou antes de forma análoga para o espaço euclidiano. Mas, bem, o que é que ele fez aqui, né? Ele pegou essa transformação, certo? E como que seria escrita essa transformação, né? V' na forma contravariante, a gente utiliza a transformada de Lorentz, que ele fez aqui, e a coordenada covariante, né? Então ele só abriu isso, tá? De tal maneira que a gente obteve, agora a gente pode reescrever novamente isso daqui como uma operação de baixamento de índice, porque a gente quer uma transformada V' de Mi, né? Então que a gente vai ter alguma coisa aqui no meio para um V de beta, né? Então, ele reescreveu isso com uma operação de um baixamento de índice que ele introduziu aqui, ó, tá? G, Mi e VV. E de tal maneira que a gente obteve isso, certo? Por quê? Essa operação aqui vai ser a delta de Kronecker, né? Escrita dessa maneira, né? De Mi para No. E aqui a gente teria uma transformação invertida, que ele introduziu essa nova operação índice a índice, né? Então, de tal forma que a gente consegue obter a matriz inversa da transformação de Lorentz, né? Aplicando o tensor métrico, tá? Os índices do tensor métrico covariantes e contravariantes. E a gente introduz aqui uma nova operação, né? Que é agora como que os tensores métricos, aliás, como que os vetores, as coordenadas covariantes do vetor no espaço de Minkowski se transformam, né? Utilizando esta matriz aqui. Tá? Então, mais uma propriedade demonstrada. Aqui ele faz alguns exercícios e demonstra várias outras propriedades de tensores, tá? Que eu não vou me focar agora, porque são várias coisas que eu recomendo mais estudar nos livros até de álgebra tensorial, tá? Que eu vou fazer uma recomendação no final dessa série de materiais para estudar álgebra tensorial. Porém, a gente vai entrar agora no próximo vídeo, né? Que eu vou falar em mais detalhes e focar em mais detalhes para essas definições aqui de campos tensoriais, certo? E a gente vai ver mais isso no próximo vídeo, que vai ser o vídeo final dessa série.